com vocês 2 Coríntios capítulo 12. Posso ler? Diz o seguinte: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visão e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus é que sabe, esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Está alto o som? Está incomodando seus ouvidos? Não, está tranquilo? Sim, eu conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não sei, Deus sabe. Versículo 4. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus. Então, hoje é um culto da família e quero pedir sua licença, eu não vou pregar uma mensagem falando de marido, de mulher. Eu vou pregar uma mensagem, vamos dizer assim, que vai ser útil para a sua vida, mas de um modo geral. Não especificamente uma mensagem voltada para o tema família. Esse texto de Coríntios capítulo 12, ele é um texto importante para a igreja cristã e é, ao mesmo tempo, um texto de muita confusão. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse tal espinho da carne de Paulo. Não? Se você é novo, está ouvindo pela primeira vez. Paulo tinha um espinho. Paulo tinha um espinho na carne. Obviamente que essa expressão espinho na carne é um sentido figurado. Quem aqui nunca colocou uma flepinha no dedo? Não? Já botou uma flepinha no dedo, um espinho, foi pegar uma rosa, uma parte do espinho entrou no seu dedo, ou então no pé, em algum lugar. E aí você deixa aquele negócio lá, mas tudo que você pega incomoda, né? Tudo que você pega fere. Em algumas situações aquilo inflama. E às vezes é preciso até tomar antibiótico, fazer alguma coisa para poder desinflamar, mas tem que tirar aquele corpo estranho porque ele está fazendo o corpo inflamar. Então o espinho na carne de Paulo se refere a uma coisa na minha vida, na vida dele, que incomoda muito, que sempre fere, que sempre machuca, que sempre me lembra, que sempre me causa angústia, me causa tristeza, sofrimento, certo? Então, sobre essa questão de o que seria o espinho na carne de Paulo, a gente ouve de tudo, o pessoal fala de tudo. Tem gente que fala que Paulo tinha alguns problemas sexuais. O espinho na carne de Paulo era questões sexuais, homossexuais e coisas mais. Outros dizem, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com doença. Paulo era doente, ele carregava uma doença, e aquela doença era como se fosse um espinho na carne de Paulo. Muito bem, nós vamos apresentar aqui uma ideia diferente. Glória a Deus, porque nós temos a revelação de que o Salmo 23 vem depois do 22, então, depois que a gente teve essa revelação, a Bíblia se abriu, não é?
E há coisas boas para a gente conversar. Então, mas o que seria esse espinho na carne de Paulo, né? O que seria essa fraqueza? Essa fraqueza de Paulo. Se a gente voltar aqui no capítulo 10, no capítulo 10 de Paulo, no versículo 10, está escrito o seguinte: porque eles dizem, as cartas deles são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra é desprezível. Muito bem, o que acontece? O apóstolo Paulo estabeleceu igreja, ele era um missionário, então ele estabeleceu igrejas em muitas regiões, inclusive na cidade de Corinto, né, que é essa igreja específica aqui. Obviamente que Paulo, missionário, ele ficava um tempo numa igreja, outro tempo noutra, e assim ia. Só que nesse tempo que ele está fora, muita coisa acontecia. Então você imagine que no começo nem pastor tinha. O cara estabelecia a igreja, e como é que a gente vai fazer? Todo mundo aqui é novo convertido. Como é que a gente vai fazer? Juntou, tem 60 irmãos, tem 30 irmãos, 40 irmãos, e agora? Não tem pastor, vamos fazer o quê? Foi aí então onde surgiu a história do presbítero, né? Que o presbítero seria aquela pessoa mais idosa. Presbítero quer dizer velho, idoso, né? Então, muita gente quer ser presbítero, vamos levantar alguns presbíteros. Oswaldo, presbítero, Manselma, presbítero da casa do Senhor, né? Cabelos brancos, o senhor, os mais, né, experientes, né? E hoje, graças a Deus, os filhos já, não, ainda não casou não, tem um para casar ainda, mas já estão, parece 2 menininhos, vocês estão vendo aí? Solteirinhos, não sei o quê, tudo, viu? São uns velhinhos enxeridos, pode olhar para eles que são bem enxeridinhos, glória a Deus. Então, muito bonitinho, parece 2 namorados, maravilhoso. Então, aqui estava o ancião da igreja, ou o presbítero da igreja, e esse presbítero era quem iria cuidar daquele rebanho, porque não tinha pastor. Aí o cara ia para outra igreja, naquela outra igreja fazia a mesma coisa, e assim foram surgindo os presbíteros, que seriam aquelas pessoas mais maduras, né? Que iriam cuidar daquele pequeno rebanho, enquanto Deus levantasse um pastor, que poderia ser o próprio presbítero. Mas isso teria que ser confirmado há mais tempo, não seria amanhã. Então, qual era o problema? O apóstolo Paulo ia de igreja em igreja, levantando igreja, fazendo o seu trabalho, e se levantava no meio alguns outros que queriam tomar o governo, a liderança e pastorear a igreja. E esses eram chamados de falsos obreiros, às vezes vinham de fora e queriam meter ideias na cabeça dos crentes, né? E uma das estratégias para conseguir sucesso tem que fazer o quê? Tem que destruir a imagem do apóstolo Paulo. Quem é Paulo, minha gente? Paulo, é um abestado. E assim eles queriam destruir a imagem de Paulo. Então veja, aí Paulo, então, quando está escrevendo para a igreja, ele começa a falar sobre esse assunto. Ele então começa a fazer uma defesa de si. Olha só o que era que a galera estava dizendo. Paulo, esse daí que é o apóstolo de vocês, ele escreve nas cartas dele, ele é duro nas palavras, ele é forte, né? Valentim. Na escrita, né? É o bichão, quando escreve, né? Mas qual é o problema? Ele disse assim, a sua presença corporal é fraca. Ele é forte na escrita, mas a presença corporal é fraca, e a sua palavra é desprezível, ou seja, ele é bom para escrever, mas para pregar é ruim. Prega ruim. Pensa num bicho ruim. Vocês aguentam ouvir aquele Paulo pregar? Aí vocês lembram da história que Paulo estava pregando, e o rapaz caiu da janela de sono. Nesse sentido, eu me identifico com Paulo, né? Porque quereis dormir, bota a fita do pastor. Tens problema de insônia? Bota no YouTube a pregação do pastor. Quando dá por conta, todo mundo dormindo. Aleluia. E você disse, que bênção, Jesus. Há quanto tempo eu não dormia direito? Pô, bota a mensagem que você dorme. Acontece muito. Nas 4 da tarde aqui, a gente vê irmãos que sempre dobram o pescoço. É uma briga medonha.
Pois bem, o próprio apóstolo Paulo estava pregando e o rapaz dormiu tanto que caiu da janela e morreu. Paulo desceu, era como se fosse no segundo andar, no primeiro térreo, primeiro piso. Paulo desce, ressuscita o rapaz. Comparando comigo, é melhor você não morrer. Porque que você dorme, beleza, mas eu ainda estou orando para me curar a dor de cabeça. Então, Paulo já estava ressuscitando. Então, estava um bocadinho mais na frente. Então, o que é que o pessoal estava dizendo? Ó, esse Paulo aí, ele é bom para escrever, mas a pregação dele é ruim. E tem mais, a presença corporal dele é fraca. Por quê? Porque Paulo tinha 1,5 metro. O pessoal fala que Paulo era baixinho. Então, se Paulo sentasse nessas cadeiras aí, o pé dele ficava balançando. Você consegue imaginar o que é 1,5 metro? É tu? Fica de pé aqui, Unílio. Eis aí está o apóstolo Paulo, o tamanho do apóstolo Paulo. Então o pessoal está dizendo, minha gente, como é que vocês acreditam num pregadorzinho rei desse? Presença vinha fraca, o pobre devia ser magro também, além de baixinho, magro. E a pregação dele é desprezível. Então Paulo, ele começa a fazer a defesa dele. É chato você falar sobre você mesmo, né? Você fazer uma defesa de si é muito ruim, mas Paulo se viu nessa situação de fazer a sua própria defesa. Que coisa horrível. Então, quando chega no capítulo 11, no versículo 5, ele diz assim, ora, embora isso aí que vocês estejam dizendo, eu que estou dizendo, tá? Não está escrito assim não. Embora isso aí que vocês estejam dizendo seja verdade, eu julgo que em nada eu tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. É verdade, realmente eu sou desprezível na minha aparência, no meu aspecto, na minha presença física, mas o que eu tenho trabalhado e produzido para Deus em nada é inferior a Pedro. Tem textos que ele fala o seguinte, não é que eu seja alguma coisa, mas é porque a graça de Deus operando em mim, eu consegui esse êxito de fazer mais que Tiago, de fazer mais que Pedro, de fazer mais que os outros apóstolos. Em nada eu sou inferior. Ele está fazendo a defesa dele, porque aqueles falsos obreiros haviam estragado a cabeça da igreja acerca do apóstolo da igreja. Então, infelizmente, ele está fazendo essa defesa. É só uma curiosidade, tá? No versículo 14, ele diz assim, não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Para você ter noção, desde que eu era criança, eu ouvia falar sobre esse versículo, de que o diabo ele se transforma em anjo de luz. Na verdade, no meu tempo, dizia que ele usa sapatinhos de lã de algodão. Era como as professoras passavam para nós essa mensagem. O que eu não sabia era que essa palavra está falando acerca dos falsos obreiros. Eles chegam a parecer com anjo, mas são demônios. São falsos. Eles têm sapatinhos de lã de algodão. E é isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo construiu a igreja de Deus e vinha falsos obreiros destruindo. E aí, então, Paulo está fazendo a sua defesa. No versículo 21 do capítulo 11, ele diz assim, falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos, mas naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez eu também falo, e eu sou ousado. Aqui ele vai dizer o seguinte, se eles são hebreus, eu também sou. Se eles são descendência de Abraão, eu também sou. Se eles são ministros de Cristo, falo como que fora de mim, eu ainda muito mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos da minha própria raça, perigos dos gentios, perigos em cidades, perigos em deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, muitas vezes, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Ele está defendendo o seu apostolado. Eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão, eu não sou o Zé Ninguém que vocês estão dizendo. E além disso, há um histórico do meu trabalho para Deus. E além disso, vocês ainda têm o testemunho dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que se operou através de mim, por onde nós passamos, nas igrejas que fomos. Paulo está fazendo a sua defesa. Aí ele cita uma coisa interessante: além dessas coisas externas, há o que diariamente pesa sobre mim, que é o cuidado das igrejas. E eu acho isso aqui interessante, porque ele fala, além dessas coisas exteriores, existe o peso sobre mim do cuidado da igreja, das igrejas. Por que isso é interessante? Porque a igreja, ela tem um peso espiritual, e ela é interno. Ela não é externo. Há um peso espiritual, e Paulo descreve isso muito bem, e é de fato assim como acontece. Aí ele pergunta o seguinte: quem é que enfraquece que eu também não? Quem é que se escandaliza que eu também não me queime? Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou ser humano. No versículo 30, se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E aqui chega no ponto que nós queríamos chegar. Então, Paulo está concordando com a fraqueza que ele disse que é. Não estou dizendo que eu sou nada mais. Eu realmente sou isso aí que vocês disseram. E aí Paulo começa então a descrever uma experiência espiritual. Eu estou falando sobre as coisas que eu fiz e agora eu vou falar para vocês sobre uma experiência que eu tive. E essa experiência foi exatamente essa. Ele diz, ora, é necessário gloriar-me, embora não convenha, ou seja, eu não queria fazer. Eu não queria contar isso como se fosse uma forma de vocês me respeitarem como apóstolo. Eu acho isso ridículo. É isso que ele está dizendo. Não convém fazer, mas eu vou fazer, porque afinal de contas, a galera está destruindo a minha imagem, eu vou ter que falar sobre quem eu sou, porque parece que vocês esqueceram. Parece que Paulo está falando de mim, né, gente? Aqui, brincadeira, né? Glória a Deus. Enfim, voltando. Ele começou então a descrever uma experiência espiritual, e o que foi que aconteceu nessa experiência espiritual? Ele disse, eu fui ao terceiro céu. Eu fui arrebatado. Eu não sei te explicar se foi no corpo, ou se foi fora do corpo. Deus é que sabe, eu não sei dizer. Se eu fui lá para o terceiro céu, com o corpo e tudo, ou se foi só meu espírito que foi, mas eu fui. Eu estive no terceiro céu. Eu estive, ele fala, no paraíso, onde eu ouvi palavras inefáveis, a qual ao homem não é lícito referir. Então ele esteve no terceiro céu, no paraíso. Terceiro céu é o céu que está abaixo do trono de Deus e é para onde vão os cristãos que morrem. Quando o cristão morre, o seu corpo vai para o cemitério, mas a sua parte imaterial, que é o seu espírito, ela vai para o paraíso, o terceiro céu, que é abaixo do trono de Deus. Então hoje, eu espero que você não morra daqui para amanhã, mas se acontecer, você vai estar nesse lugar aqui. Amém? Gente, isso aqui é muito louco. Eu estive recentemente com meu cunhado, lá em Manaus. Vocês sabem que eu fui para Manaus há uns dias atrás. E ele é pastor, como vocês já conhecem, alguns de vocês conhecem. E ele sofreu um acidente de moto há alguns anos atrás, né? E desse acidente de moto ele ficou paraplégico. Sem movimento das mãos, sem movimento dos braços. Rompeu a coluna cervical, uma coisa assim. E ele ficou sem andar. Obviamente que, pela graça de Deus, esse cara está fazendo coisas impossíveis. Não deixou de pastorear. A igreja só cresceu depois que ele sofreu esse acidente.
E continua crescendo em Deus, a unção, a igreja amando ele e carrega nos braços. Tem um cara lá que cuida dele assim, é um irmão da igreja que o coração é aberto para... Aí ele foi nos buscar lá em Manaus, ele mora em Manacapuru, que é 1 hora e tanto de carro, de distância, uns 200 quilômetros, eu acho, 100? Umas 2 horas, quase 2 horas de viagem, enfim. E aí esse rapaz foi nos buscar em Manaus, dirigindo para ele e tal. E de lá nós fomos fazer uma viagem, e eu que fui dirigindo. Menina, esse homem ficou com muito ciúme. Ciumeira medonha. Porque eu estava dirigindo. Foi preciso quase uns 2 dias de viagem para no segundo dia ele começar a amansar e a aceitar o fato de que sou eu que estou dirigindo para o meu cunhado, né? Mas é um cuidado, um zelo e um amor tão grande para cuidar dele que no final a Martinha agradeceu a vida deles, né, pelo carinho, tão cuidado que eles têm. É uma coisa impressionante realmente, né? Então ele sofreu esse acidente e ele não parou porque sofreu o acidente. Mas ele contando, ele falou assim: rapaz, eu morri. Ele contando, eu morri e voltei. E a gente entende por que aqueles que morrem não querem voltar. Porque ele teve uma experiência parecida com essa aqui. A Unília disse: nem ora por mim, né, Unília? A Unília já deixou um testamento para a família: se eu morrer, deixa eu morto. Eu não sei se a gente vai obedecer, mas ela disse, ela está lá no testamento dela: não quero que ninguém ore por mim. Por quê? Para ressuscitar ela. Então, o meu cunhado, ele disse: cara, é difícil. Eu tive nesse lugar. Por um breve tempo, mas eu estive. E voltou. A igreja toda está orando, macho. É osso. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Voltou. Né? E obviamente que a mulher dele está muito feliz porque voltou. A filha, os netos, né, estão muito felizes porque você voltou. E eu sei que ele também está feliz, ele está servindo o Senhor todo dia. Eu disse: é mais um dia que o Senhor me deu, hoje eu sou grato por tudo. Né? É um monte de limitações, mas um coração grato, gente, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, é só Deus na causa mesmo. Porque quantas vezes nós estamos tendo todos os movimentos, tudo bonitinho, tudo certo, e não há gratidão, não há alegria, não há aquele sentimento de que, meu Deus, obrigado, mais um dia você me deu, mais um dia eu venci, aleluia, estamos aqui guerreando em Deus, oh, aleluia. O cara está prosperando e crescendo. A igreja está sendo abençoada pela vida dele, então ele entende que aqui ele está vivendo no plus, ele está vivendo no mais, ele está vivendo no extra que o Senhor lhe deu. Né? Tem algumas coisas para eu realizar nesse extra que Deus me deu, tempo extra, porque eu já tinha morrido, já tinha ido. E por alguma razão, eu voltei. Então, Paulo está descrevendo que teve uma experiência como essa, de ir nesse lugar, o paraíso, onde vão os justos, onde vão os santos, onde vão os filhos de Deus estar. O que acontece? Quando Paulo volta dessa revelação, no versículo 7 ele disse: para que eu não me exaltasse demais, por causa das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Veja, se você começar a fluir nos dons do Espírito Santo, que é uma ambição que todo crente deveria ter, porque o Espírito Santo nos foi dado para um propósito. E qual é o propósito? Para que nós façamos as obras de Deus. Jesus disse: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Nós estaríamos muito felizes se a gente já estivesse fazendo as obras que ele fez. Não é não? Estou fazendo as obras que Jesus fez, curando, libertando.
curando cego, expulsando demônio. Estou fazendo? Estou, aleluia. Jesus disse, cara, tu vai fazer maior. A expectativa é que você faça mais. Então Deus tem uma expectativa com a igreja dele, que essa igreja desperte-se para buscar o Espírito Santo e ser Jesus aqui na terra, fluindo nos dons do Espírito Santo. Esse é o objetivo. Então, quando a gente começa a fluir nos dons do Espírito Santo, uma cilada muito fácil é a soberba. Imagina que você recebe o dom de profeta, ou você recebe o dom de cura, ou você recebe o dom de colocar a mão sobre uma pessoa e ela recebeu o batismo do Espírito Santo na hora. Você se torna o quê? O bichão, né? O Oswaldo, basta encostar na pessoa, a pessoa cai. A unção do cai-cai. Vamos ter que conversar sobre essa coisa. Aí o Oswaldo fica fugindo, dizendo, eu não quero te derrubar. E ele fugindo, mas eu quero cair. Enfim, mas é muito fácil o quê? Está fluindo nos dons do Espírito Santo? Fácil você ficar soberbo. Fácil você começar a achar que as coisas só acontecem porque é você que está fazendo. Sem você, a vida não aconteceria. Deus tem que agradecer porque você está vivo. Porque se você não tivesse, ai de Deus, quem seria ele? Né? Eu ouvi falar, li, né, sobre um profeta nos Estados Unidos, diz que o cara era muito bom, né? Muito bom. John Bevere que fala sobre ele. E aí disse que esse cara era tão bom, cresceu, ficou famoso, né? Porque as pessoas gostam das pessoas que fluem nos dons proféticos e tal. E um dia fizeram a pergunta para ele, por que é que você não congrega? Por que é que o senhor não tem uma igreja? Qual foi a resposta dele? Me diga para mim, quem seria o pastor que me pastorearia? Como assim? Se Deus me dá a paz do Senhor. Né? Olha que situação, que loucura. Quem seria o pastor suficientemente grande para me pastorear? Porque se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, agora tem eu, né? Quarta pessoa da Trindade. Então você veja que é muito fácil a cilada da soberba quando você está fluindo nos dons espirituais. Então Paulo teve uma revelação de Deus e diz que para que ele não se exaltasse demais, por causa da grandeza das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Agora a pergunta é, o que é esse espinho de Satanás? O que é esse mensageiro de Satanás? Para mim está muito claro, não se trata de doença, não se trata de problemas homossexuais, mas se trata de quê? Da sua pequenez. Do seu complexo. Por exemplo, o Paulo, ele nem sempre foi Paulo. Antes de ser Paulo, ele era conhecido como Saulo, vocês sabem. A palavra Saulo, o nome Saulo, significa resposta de oração. Então, quem era Saulo? Saulo era aquele garoto que papai e mamãe desejou, papai e mamãe sonhou. Papai e mamãe oraram muitos anos para que aquele menino nascesse. Era o Saulo. Resposta de oração. No dia que o menino nasceu, meu Deus, uma festa, uma celebração. Vamos chamar o sanfoneiro. Porque o meu filho nasceu, aquele que nós esperávamos. E para completar, quando o menino nasceu, ele fez por merecer. Porque ele se tornou um grande homem. Ele se tornou o doutor Paulo, formado aos pés do Gamaliel. Um dos principais doutores da época. Especialista, então o cara era especialista em línguas, era especialista em tantas ciências, era teólogo de primeira mão, era o cara. Orgulho de papai e de mamãe, porque ele é o quê? Resposta de oração. O menino era invocado. E para completar, ainda amava o Senhor, temia o Senhor e era zeloso pela lei do Senhor. Quando surgiu os apóstolos, os pregadores de Jesus, Paulo, zeloso pela lei de Deus, diz, eu vou matar tudinho.
e começou a perseguir os cristãos porque achava que estava prestando um bom serviço para Deus. E numa dessas, vocês sabem, ele estava a caminho de Damasco e de repente, para perseguir os cristãos, matar os cristãos, de repente uma luz mais clara do que o sol, de uma luminosidade que ele nunca tinha visto na vida, se apresentou diante dele e dá à luz uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Puf, caiu no chão. E ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Dali ele se levanta cego, com os olhos escamados, e vai sendo tateando e alguém o conduzindo para encontrar uma casa onde ele poderia repousar. Tamanha foi a experiência que ele teve. Deus fala com Ananias e disse: vai na rua chamada à direita, procura tal lugar, tal casa, lá está um homem chamado Saulo, quero que tu ore por ele, para que ele restaure a vista, para que ele receba o Espírito Santo, seja batizado, porque ele é para mim um vaso escolhido. Saulo iria estragar todo o projeto científico dos pais, toda aquela formação, expectativa de futuro. Deus iria jogar tudo pelo chão. Vai orar por ele, porque ele para mim é um vaso escolhido. Eu vou mostrar o quanto ele há de padecer por causa da minha palavra. Ananias, em obediência, foi lá. Paulo já tinha visto ele em sonhos. Um homem, Ananias, profeta de Deus, vai te procurar aqui e tal. O Senhor já tinha falado por dois. Então ele ora, Paulo recebe a salvação, as escamas dos olhos caem, ele recebe o Espírito Santo, e ali começa agora uma nova história com Deus. Depois de um tempo, a gente vai descobrir que ele não será mais chamado Saulo. Agora o seu nome será Paulo. Que não significa mais resposta de oração, significa pequeno. Tamborete de forró. Então você imagine que todo dia, aqueles banquinhos de tirar leite de vaca, não sei se vocês já viram, né? Não é muito gostoso não, mas agora você imagine que todo dia alguém iria chamar Paulo, e todas as vezes que ele chamasse o nome, iria tocar na sua ferida. O seu complexo. Aquilo que te machuca, aquilo que te fere, aquilo que te denuncia, aquilo que te aperta. Todos os dias ele seria chamado de pequeno. A estatura dele era de 1,5 metro. Eu falei isso já? Então Paulo, ele era, segundo falam, diz que Paulo tinha essa estatura de um homem pequeno, um homem de 1,5 metro. Então era muito pequenininho. Aquela era a fraqueza de Paulo. Então diz que por causa das revelações que lhe foram dadas, foi-lhe entregue um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, para esfregar na sua cara, para bater na sua cara sobre qual é a sua fraqueza. E aí, amados, nós ficamos impressionados com isso, porque se tem uma coisa que nós não queremos é mostrar nossa fraqueza. Tudo que nós queremos é que as pessoas vejam aquilo no que nós somos bons. Aquilo que é feio nós queremos esconder. Se o teu pé é feio, duvido tu usar uma havaiana. Sempre vai usar um sapato fechado, para ninguém ver o tamanho do teu dedo, se ele é espatifado, se ele é grande, se ele é pequeno, se tem 6 dedos em vez de 5. Mas se é feio, se é vergonhoso, o que a gente quer? Esconder. Nós não queremos que aquilo apareça e que aquilo seja visto. E o pior é que ainda há um tal de um mensageiro de Satanás que vai esbofetear exatamente naquilo em que eu sou fraco, naquilo em que eu não sou bom, naquilo que todo mundo é melhor que eu, menos eu. Todo mundo dá certo, menos eu. Todo mundo funciona, menos eu. Um mensageiro de Satanás, para esbofetear naquilo. Aí eu pergunto para ti, não é assim que acontece com a gente, não? E aí Paulo vai orar. Sangue de Jesus, passa de mim este cálice, tira de mim essa pereba na minha alma. E Deus responde.
Não. Nanani? Não. Tu vai ter que chegar num ponto de descobrir que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tu vai ter que chegar no ponto de descobrir que a minha graça vai ser bastante. E aí você vai perceber que ao longo de toda a Bíblia, Deus nunca chamou o mimoso. Deus sempre chamou o que não tinha expectativa. Irmãos, é impressionante como você vai ver isso ao longo da Bíblia. É uma coisa impressionante. Deus tem um xodó com aqueles que nada aparenta. O Senhor disse para Paulo, eu não vou tirar o que você está pedindo. Ou você nunca pediu para Deus tirar o que você queria que tirasse. Como eu estava comentando com os irmãos sobre uma viagem que nós fizemos para Campina Grande, eu e minha esposa fomos para um evento e viajamos com um casal. No retorno, do nada a mulher começou a abrir o coração. Que lugar impróprio, né? O bom é que estava eu, minha esposa e o casal. E ela começou a rasgar o coração. Mas aquilo normalmente acontece no aconselhamento pastoral. Num sofá, portas fechadas, portão trancado, né? Não tem possibilidade de invasão, de ninguém entrar. Mas não, ela do nada começou a rasgar o coração e eu sabia que isso não era normal. O incômodo de Deus começou com aquela mulher. E ela começou a rasgar a sua alma, as dores de sua alma, as angústias de sua alma, a ferida de sua alma. E lá mais na frente ela disse, como eu queria que Deus me desse uma borracha para eu voltar no meu passado e apagar tanta coisa. Até aquele momento eu só ouvia. Mas nessa hora eu não consegui mais. É como se o meu espírito disse, aqui não dá, eu tenho que entrar. E eu entrei dizendo, minha amada, nunca peça ao Senhor uma borracha santa. Porque tudo que você é hoje só é por causa das coisas pelas quais você passou. Veja, tudo que nós queremos é arrancar da nossa história aquilo que não glorifica, aquilo que não se exalta, aquilo que não é belo, aquilo que ninguém celebra. Nós queremos arrancar e Deus disse, não, mantenha. Mantenha, deixa aí. Deixa aí. Eu gosto de Jesus em tudo, mas aquela parte específica que colocam na cruz dele, quando ele vai ser crucificado, coloca Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele fez questão de dizer de onde ele veio. Eu acho isso maravilhoso. Gente, ele botou na cruz. Ele queria ser reconhecido e chamado e aclamado por Jesus Nazareno. Mas por que esse nome é tão ruim? Basta você lembrar de Natanael, quando disseram, de onde é Jesus? Ele disse, de Nazaré. A resposta dele, e vem alguma coisa boa dali? Você percebe? Se alguém pergunta para você, onde é que tu mora? Aí tu diz, Jardim da Serra. O que as pessoas fazem? Ui, não é não? Uau, só quer ser besta. Mas quando ela descobre que tu mora no Gereissati, no Bandeirante, Alto da Mangueira, Alvorada, aí a gente faz o quê? Se a gente quiser causar uma boa impressão, vamos dizer que a gente quer conquistar uma namorada, né? Onde é que tu mora? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Mas se tu morasse no Jardim da Serra? No Jardim da Serra. Não é? Por quê? Condomínio de luxo, né? Os ricão moram lá, os carrão maravilhosos estão lá, coisa que a gente nunca viu. Entra tudo naquele negócio lá. Mas a gente não quer dizer que nós moramos no Gereissati, na Rua 52. E pior, nós já estamos aqui há 40 anos, 50 anos, 30 anos. O conjunto mal começou, a gente já morava. Pronto, lascou. Você é lascado mesmo. Nunca saiu de lá. Enfim. Jesus disse, eu sou de Nazaré. Daquele lugar onde não há expectativa de que saia nenhuma coisa boa. Gente, ele não negou quem ele era. Não negou sua história. Isso ensina para mim que eu não devo ficar constrangido
sobre a minha família. Ninguém presta na minha família, por exemplo. Não tenha vergonha. O lugar onde eu moro é um péssimo lugar. Minha casa é feia, minha casa é horrível. Tem irmãos que, pastor, eu vou comprar uma mesa. E para o senhor chamar o senhor para ir lá em casa. E eu digo, mas por que mesa? Vou comprar umas cadeiras. Não tem chão, não. O irmão quer comprar algumas coisas, para depois que comprar as coisas, chamar o pastor. Eu digo, não. Por que você não quer que eu vá? Às vezes é tipo, se a ideia for, não, porque eu quero receber bem. Mas às vezes não é porque quer receber bem, é porque tem vergonha. Eu tenho vergonha das minhas paredes caírem no reboco. Uma parede de verde, outra de encarnado. Eu não gosto muito, não. Mas deixa eu te contar uma coisa, irmãos queridos. Teve uma situação de uma irmã da igreja que foi tão tremendo. Ela esteve lá em casa e para tratar de um problema dela. E a nosso aconselhamento terminou tarde. E eu fiquei constrangido de chamar um Uber para ela. Aí eu disse, Martinha, vamos deixar ela em casa? Vamos. Aí fomos deixar. E no caminho ela disse, pastor, desça e entre. Não sei porquê, mas o Senhor está dizendo para eu chamar o Senhor para entrar na minha casa. E eu respeitei aquela irmã muito mais. Por causa da sua condição simples. Eu quero que você entre na minha casa. E naqueles dias ela tinha perdido os seus móveis por causa de uma chuva. O seu quarto estava todo úmido. A sua cama havia se perdido por causa da chuva. Ela estava passando por uma fase bem difícil. Mas ela disse que ouviu do Senhor, chame ele para entrar. E eu fui em cada departamento da casa dela, tudo bagunçado, roupa em cima de mesa, uma esculhambação. Eu entrei. Dias depois ela foi promovida no seu trabalho. Talvez não seja o suficiente o financeiro, mas mudou. Talvez tenha dobrado os seus recursos. E eu sei que Deus tem o melhor, irmãos. Às vezes nós nos constrangemos e nos envergonhamos por causa da nossa condição, mas Deus quer fazer um milagre com quem eu sou. Há um pregador que ele disse uma frase bem interessante, ele falou assim, nós gastamos o que não temos para comprar o que não precisamos para impressionar pessoas que não estão nem aí. Idiotice, sim ou não? Eu estou gastando um dinheiro que eu não tenho para comprar o que eu não preciso, para impressionar pessoas que não estão nem aí comigo. Não faça isso. Quem eu sou é quem eu sou. O milagre que Deus vai fazer na minha vida é com a minha história. É com a família que eu tenho, é com o lugar onde eu moro, com a casa onde eu moro, com a minha história. Com as coisas feias que a minha história carrega. Eu não vou pedir a Deus uma borracha santa para apagar o que eu não gosto. O que eu não queria que ninguém visse. Eu vou crer em Deus, que vai mudar a minha história como eu sou. E eu acho lindo isso, porque o que Deus estava dizendo para Paulo é, Paulo, tu vai ter que descobrir um ponto, que a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo diz, pois eu aprendi uma lição, agora eu vou começar a me gloriar da minha fraqueza. Eu vou começar a me gloriar daquilo que me constrange, daquilo que me envergonha, daquilo que eu não quero que ninguém veja, daquilo que eu quero cobrir. E Deus diz, não é o contrário, nós vamos tirar o lençol. Deus tem uma quedinha pelos fracos. Deus tem uma quedinha por esses caras. Você vai ver ao longo da Bíblia, Deus chamando, escolhendo os incapazes.
Você vai ver a história do Davi. O Davi cometeu o pecado de adultério, pecou com Betseba, cometeu um assassinato, forjou o assassinato de um fiel soldado, e aquilo foi a grande mácula da sua história. O que Deus fez? Deus pensou assim e disse, cara, eu não vou botar no Diário do Nordeste, não. Nem no Jornal O Povo. Eu vou colocar na Bíblia o teu pecado. Senhor, mas é a minha vergonha. Ele disse, pois é. Eu vou colocar na Bíblia. Gerações após gerações lerão. Gerações após gerações saberão. Não é doido isso? Em algum momento você vai encontrar o Senhor dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso dá um nó na cabeça de muitos cristãos. Como que um homem que cometeu essa atrocidade pode chegar nesse nível de ser um homem segundo o coração de Deus? E aí você vai descobrir que na mesma força que ele pecou, você também vai encontrar o salmo do seu quebrantamento. No Salmo 32, ele disse, Senhor, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos estavam ressecados dentro de mim. Havia como que um bramido no meu ventre, no meu interior. Eu me tornei como um torrão ressecado pelo sol. Não tinha vida, não tinha brilho, não tinha nada. Aí no Salmo de número 51, que é o Salmo do seu quebrantamento, ele reconhece, ele fala sobre o seu pecado, e ele diz, Senhor, pode tirar tudo de mim. Eu sou rei. Se o Senhor quer tirar o meu trono, ok, tire o meu trono. Eu sou rico, o Senhor quer tirar minha riqueza, ok. Só te peço uma coisa, não retira de mim o teu espírito. Senhor, eu te peço uma coisa mais, restaura o meu espírito, que antes era tão servidor, era tão devoto, era tão quebrantado, era tão doido por ti. Restaura esse espírito, porque eu também o perdi. E essa é a oração de quebrantamento de Davi. Davi se humilhou profundamente, de fato ele perdeu o palácio. De fato ele teve prejuízos financeiros enormes. Mas esse Davi voltou para o seu lugar secreto. Ele conseguiu retornar para aquilo que ele era antes. Então esse é o Davi que o Senhor não permitiu que se escondesse a sua vergonha. O Senhor trouxe para fora a vergonha. E esse cara chegou a um ponto de ser chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Quando você fala de Davi, você vai se lembrar quando Deus fala que achou Davi por detrás das malhadas, né? Eu acho essa uma das declarações mais lindas. Gabi, já vou terminar. Davi foi encontrado por detrás das malhadas, a Bíblia fala. Ele era o garoto rejeitado, fruto de traição do seu pai. Veja, ele não era que nem Saulo. Resposta de... Não, foi uma aventura. O pai teve uma aventura fora e gerou o menino Davi. A mãe disse que era, não, leva para casa. E lá está o pai, o Jessé, criando Davi, junto com seus 5 irmãos. E esse menino rejeitado por todo mundo. Pelo pai, que denunciava a sua vergonha. Você compreende que é isso? Todo dia se acorda e a sua vergonha está lá, dizendo, bom dia, pai. Pai do Senhor, tu vacilou, hein? E eu sou a lembrança do teu vacilo, ó. E do lado a mulher, safado. Não me sento à mesa com esse cretino. Aí a mamãe comprava iogurte para quem? Para os 5 bonitão. E para de rapadura, se sobrar. Davi era rejeitado.
E então o pai disse: meu filho, o melhor lugar para você é lá na roça, vai cuidar dos rebanhos, vá. E aí lá no rebanho, ele descobriu o lugar de adoração. E ele escreve aquele salmo dizendo: Deus prepara a minha mão para a guerra e os meus dedos para a peleja. Ele começou a descobrir um tipo de guerra, um tipo de batalha que se trava no lugar onde ninguém está me vendo. E aquele garoto de trás das malhadas, rejeitado por todos, Deus o viu e o Senhor disse: eu te achei naquele lugar. E a partir daquele lugar, o Senhor diz que, a Bíblia fala que o Davi começou a vencer algumas guerras. Está falhando, irmão, ajuda o microfone. O Davi começou a vencer algumas guerras. Estava cuidando das suas ovelhas, se aproxima um urso. E a Bíblia diz que ele abateu o urso com a faca. Não foi com a pedra, não foi com a espada, é com a faca. Isso significa dizer que ele tinha que estar muito perto. Era uma briga corporal. Era muita valentia. E ele feriu o urso, salvou as suas ovelhas. Dias depois, lá vem um leão, do mesmo jeito, pula em cima do leão, fura o leão, vence o leão, salva as suas ovelhas. Davi está começando a ter pequenas vitórias. Na verdade, para mim, gigante. Pequenas vitórias comparadas às que ele teria mais na frente. Ele estava sendo treinado, ensaiado para o seu futuro. Amém, gente? Tem situações pelas quais nós passamos que Deus está nos levando a ensaiar o nosso futuro. Só que a gente não sabe que é ensaio. A gente pensa que é o fim. Ele diz: não, estamos só ensaiando. Davi começou a vencer o urso, começou a vencer o leão. E mais na frente, Davi teria o milagre que iria dar o up na sua vida. Ele vence um gigante, Golias, que estava amedrontando um exército de milhares de homens. Aquele gigante só uivava alguns metros na frente, e todo o exército de Deus tremia. Aí chega o garotinho: por que vocês estão com medo? É por causa desse incircunciso? Pois eu te digo, hoje mesmo Deus o entregará em minhas mãos, e o garoto vai lutar com o gigante e vence o gigante. E dali ele sai de detrás das malhadas e agora passa a morar no palácio. Mudou o negócio, sim. Saiu do lugar de insignificância e passou a estar do lado do rei, comer dos melhores manjares, frequentar os melhores lugares e ter distinção de todos, respeitado pelos inimigos e por onde passava. Uma glória. Davi então começa a ser guerreiro do rei. E começa a ter uma sequência de vitórias enormes. Tudo que Davi empreendia fazer, vitória, 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 vitória. Os seus amigos de guerra eram muito valentes. Passou-se o tempo, Davi vira rei. E agora Davi tem um exército após si. Se torna cada vez mais imbatível, rei poderoso. E chega um dia que nesse ápice de poder, ele chama o seu comandante e diz: eu quero que você faça uma contagem para saber quanto nós somos, o que nós temos. O comandante não gosta da ideia, mas o rei mandou, teve que fazer, e Deus também não gostou, e Deus ficou irado. E a gente olha e diz assim: mas por que Deus ficou irado? E veio praga por causa disso, e veio maldição por causa disso. E a gente, por que foi que Deus ficou irado? E a razão é simples. É que quando ele não tinha pai, quando ele não tinha mãe, ele dependia do Senhor. Quando ele não tinha irmãos, ele dependia do Senhor. Quando ele não tinha amigos, ele dependia do Senhor. Quando ele não era celebrado, ele dependia do Senhor. Quando ele não era ninguém, ele dependia do Senhor. Mas agora eu cheguei no ponto que eu estou no auge da minha história. E agora eu começo a pensar que eu não preciso mais do Senhor, porque as vitórias que eu tenho é por causa do meu exército.
E Deus ficou irado. O seu coração saiu do lugar que eu te encontrei, que era detrás das malhadas. É esse lugar onde você é pequeno. O que o Senhor estava dizendo para Paulo era exatamente isso: amigo, eu não vou te responder a tua oração quando você diz tira de mim, porque tu vai ter que descobrir que é porque tu é Paulo, é porque tu é pequeno, que a minha graça é tão grande na tua vida. É exatamente porque onde você anda, pessoas causam injúria, são injuriosas, falam falsidades. É porque as pessoas não te querem, não te buscam. Você não é celebrado, é exatamente por isso. É nesse ambiente que eu te pego. É nesse ambiente onde o meu poder te exalta, te levanta. E você vai chegar no fim da sua história e olhar para trás e dizer: meu Deus, eu vivi uma vida incrível. Mas você olhará e saberá: só podia ser Deus. Porque as expectativas não eram boas. Tudo ao meu redor cooperava para que desse errado. Mas eu descobri um tipo de batalha que se luta na intimidade da adoração. Deus adestra minha mão para a peleja, para a guerra, os meus dedos para a peleja, num lugar de adoração e de intimidade onde o Senhor vem. O Senhor disse: Paulo, tu vai descobrir uma coisa, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando Paulo entendeu isso, ele disse: pois agora eu vou me orgulhar. Estão me caluniando, glória a ti, Senhor, aleluia. Estão me perseguindo, aleluia, glória. Eu vou começar a me gloriar das minhas fraquezas. Tu é muito feio, eu digo glória. Há um lugar que o Senhor preparou para os feios. Eu vim, hein? Está na Bíblia. Eu vim de Beberibe com o Beto, meu sobrinho. E nós vimos falando sobre gordo, né? E aí eu estava dizendo para ele: Beto, sabe qual é o problema do gordo? Qual é, tio? É porque você mora na tribo errada, cara. Né? Você já viu essa brincadeira, né? É que diz que tem uma tribo na África que as mulheres são apaixonadas pelos buchudos. Quanto mais buchudo você é, a mulher fica: oh, meu Deus, que coisa sensual. O cara só com a sunguinha e o bucho desse tamanho, e as mulheres: meu Deus, que coisa mais linda. Então a experiência é simples. Se você está gordo, está infeliz, a questão é só: a tribo está errada. Porque há umas tribos que estão doidas por uns gordinhos, né? Uns gordinhos. Glória a Deus. Por que eu estou falando essa besteira mesmo? Então vamos lá. Como é? Pois é, há um lugar para os feios lá no céu, tem um lugar para os gordos. Então, como é? Não entendi. Então, aí nós estávamos falando sobre esse lugar, né, do gordo. Pois bem, então o negócio é que você pode ter nascido na tribo errada, né, gente? Então acha o teu propósito, acha o teu destino, e você vai achar esse lugar maravilhoso em Deus. Mas o que eu estou te dizendo, gente, é que aquilo que é a tua fraqueza, aquilo que é o que você gostaria de passar uma borracha, eu queria ser diferente, é a minha luta diária, contínua. E pode ser muitas coisas. É a sua história, é a história da sua família, o lugar que você mora. Você gostaria de ser uma pessoa diferente de quem você é, mas não consegue. Pois é, o Senhor disse: eu não vou arrancar isso de você. Você vai ter que descobrir um lugar onde a minha graça vai abundar em você. Deus continua sendo especialista de pegar aquele que mora no monturo e fazer habitar entre príncipes. Então não importa qual é a minha história. Há um mensageiro de Satanás que bate na minha mente. E eu sei que isso é verdade para você. Mas o Deus que te chamou é o Deus que muda a história. Então a pergunta é: se você vai entrar nesse lugar para descobrir a graça que se aperfeiçoa na sua fraqueza, o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza, ou se você vai ficar só com o diabo batendo na cabeça, naquilo que você não é bom. Amém?
Amém, gente? Que Deus abençoe.